Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito importante para os pacientes que objetivam a perda de peso, sejam eles que tenham colocado balão gástrico, pacientes que tenham feito cirurgia bariátrica, ou simplesmente pessoas que estão buscando melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Então hoje a gente vai conversar sobre fibras. E o que são fibras, para que as fibras servem, onde a gente encontra essas fibras na nossa alimentação. Então, pessoal, basicamente, as fibras, elas são produtos de origem vegetais e a gente vai ter uma classificação de basicamente dois tipos de fibra. Nós temos as chamadas fibras solúveis e as fibras insolúveis. E só para dar um adendo rápido, as fibras elas são encontradas basicamente nas folhas, como é o caso da alface, alface roxa, alface americana, folhas de couve, folhas de brócolis. E elas também são encontradas em leguminosas, cereais, como aveia, chia, couve-flor, brócolis, cenoura, nos vegetais. Tá? E qual é a grande diferença dessas fibras? As fibras elas têm um papel muito importante no organismo. Então, as fibras elas vão se subdividir, como eu falei, em fibras solúveis e fibras insolúveis. E cada uma delas vai ter uma função diferente. Então, as fibras insolúveis são as fibras geralmente derivadas das folhas. As folhas que a gente come na nossa alimentação normal do dia a dia. Essas folhas, elas vão ser formadas por substâncias que o nosso organismo ele não consegue digerir. Então, elas vão passar meio que inteiras pelo nosso trato digestivo. Elas não serão absorvidas. Nós não vamos tirar energia dessas fibras. Como vocês já devem ter visto, ninguém vai comer só alface e vai conseguir extrair energia dessa alface, igual nós conseguimos extrair energia do arroz, da carne e de outros alimentos. Mas então, qual é a função dessas fibras? Essas fibras, elas são muito importantes ao passarem pelo nosso trato gastrointestinal sem serem absorvidas, porque elas terão uma ação dentro da luz do intestino. Essas fibras insolúveis dentro do nosso intestino, elas vão ter uma função osmótica, onde elas vão captar mais água para o bolo fecal, de forma que vão facilitar o trânsito do bolo fecal pelo intestino. Ou seja, vai ser um menor tempo de exposição desse bolo fecal nas células intestinais. Então, se a gente considerar que esse bolo fecal pode ter substâncias irritativas, pode ter substâncias até cancerígenas, como provenientes de uma dieta rica em ultraprocessados e defumados, o menor tempo de trânsito desse bolo fecal pelo intestino é positivo. Além disso, uma pessoa que tem muito problema de prisão de ventre, dificuldade de ir no banheiro, um bolo fecal mais seco, esse bolo fecal agora, pela característica dessas fibras de absorverem água para dentro do intestino, vão facilitar o trânsito e a saída desse bolo fecal. Além disso, muitas dessas fibras, elas não são metabolizadas por nós, pelo nosso intestino, pelas enzimas que nós temos no intestino. Mas essas fibras, elas serão metabolizadas por bactérias. Bactérias que, como nós sabemos, convivem no nosso intestino e que, para uma pessoa saudável, não causam nenhum tipo de malefício, e, pelo contrário, são bactérias até benéficas, pois além delas fazerem essa metabolização, elas vão competir com bactérias que seriam patógenos. Então, ao fazer a ingesta de fibras, nós estamos, digamos assim, alimentando as boas bactérias de uma forma mais leiga, de forma que essas bactérias elas irão competir com as bactérias patogênicas, o que irá diminuir a chance de sermos colonizados por bactérias patogênicas que podem vir a nos causar algum tipo de doença, certo? Além disso, essas fibras entremeadas nas nossas fezes vão facilitar, então, a expulsão desse bolo fecal e vão melhorar o ritmo de evacuações de uma pessoa, criando uma certa rotina e facilitando essa certa rotina. E o que é recomendado é que numa dieta do dia a dia, nós adicionemos em torno de 30 a 40 gramas de fibra, uma dieta de aproximadamente 1.000 calorias dia. Então, baseado
na quantidade de calorias que devemos ingerir, considerando nossa idade, peso, sexo, altura e constituição corporal, nós vamos fazer a ingesta aí dessas fibras. E lembrando, elas devem ser consumidas diariamente. Não adianta eu chegar em um dia e comer 300 gramas, 400 gramas de fibra e nos outros dias da semana eu não me alimentar com as fibras. Então elas devem ser divididas e consumidas no decorrer da semana, no decorrer da alimentação. Além disso, tirando agora das fibras insolúveis, nós temos as fibras solúveis. E por que solúveis? Porque são fibras que nós vamos ter um processo de digestão diferente, um processo de absorção diferente. E essas fibras, elas são muito importantes quando nós pensamos em redução da gordura, redução do nosso colesterol. Essas fibras desses alimentos agora, como chia, aveia, leguminosas, geralmente os vegetais não folhosos, digamos dessa maneira, eles vão nos ajudar à diminuição do colesterol. E uma das formas mais claras de demonstrarmos como isso funciona é através da diminuição dos ácidos biliares. Relembrando um pouco aqui de como funciona a nossa digestão das gorduras, o fígado, ele produz a bile, produzido lá nos hepatócitos do fígado. E essa bile, ela vai ser concentrada na vesícula biliar e ela entra na nossa digestão. Pois nós temos as enzimas produzidas pelo pâncreas para fazer a digestão das gorduras, mas as gorduras, por serem insolúveis, elas precisam ser quebradas em partículas bem menores para poder ter uma atuação das enzimas pancreáticas. E essas gorduras, elas vão ser quebradas em partículas menores através da atuação da bile. Só que a bile, ela é formada através de colesterol pelo fígado. E nós temos um ciclo chamado de círculo da bile, onde ocorre uma reabsorção dessa bile. E quando nós consumimos os alimentos no geral, pensando na nossa digestão, a bile ela vai entrar nesse ciclo de digestão, ela vai fazer essa emulsificação das gorduras, porém no decorrer do trajeto do intestino, a bile em boa parte será reabsorvida. Quando nós temos uma ingestão correta de fibras, no caso das fibras solúveis, essas fibras irão se ligar de uma maneira aos componentes da bile, o que vai diminuir a reabsorção da bile. Mas, doutor, e daí? O que isso vai mudar na minha vida? Isso vai mudar que, como essa bile ela vai ser menos reabsorvida, eu vou ter que fazer com que o meu fígado produza mais bile. Você pode pensar a princípio que isso é ruim, mas não é. Pois se o fígado ele vai produzir mais bile, e a bile ela é produzida através do colesterol, nós teremos uma diminuição do colesterol circulante, uma vez que o fígado está captando mais bile para fazer a produção de bile. E se eu estou consumindo mais bile, e eu estou tendo uma renovação desse ciclo, automaticamente eu também terei menos bile dentro da vesícula. E quanto menos tempo essa bile fica estagnada na vesícula, que tem por função natural fazer a concentração da bile, então a minha chance de produzir cálculos na vesícula também diminui. Então, só nesse pequeno vídeo, onde a gente está discutindo um pouco sobre a importância das fibras, nós já vimos como as fibras insolúveis, elas são muito boas para fazer uma manutenção das bactérias saudáveis no nosso intestino, regular a defecação, melhorar o trânsito do bolo fecal pelo nosso intestino. E como as fibras solúveis, elas são muito importantes por diminuir a chance da formação de pedras na vesícula, diminui o colesterol. Então, isso sem contar todos os outros benefícios que vão vir junto com esses alimentos, como por exemplo, quando você come cenoura, estamos aqui pensando nas fibras, mas não podemos esquecer de outros compostos como beta-caroteno. Então, o correto consumo de fibras no nosso dia a dia é fundamental. E isso daqui vale para o paciente que colocou o balão, que uma vez que ele vai ter uma nutrição de quantidade de alimentos reduzida por causa do estômago, que está com o balão dentro, o ideal é que esse paciente faça um consumo de alimentos adequados nas suas refeições e não, digamos assim, gaste uma refeição com qualquer tipo de besteira. Mas isso também vai se aplicar aos pacientes que querem perder peso, seja por causa da sua dieta, seja por causa da obesidade, diabetes, hipertensão, enfim.
As fibras, elas devem fazer parte do cardápio, independente se é para perda de peso, manutenção de peso, ganho de massa muscular ou se é para a colocação do balão.